Olá, você que nos acompanha no Projeto ES 3.0 online da Igreja Adventista do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. É muito bom ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Essa semana nós estamos terminando a lição desse trimestre, né? A lição desse trimestre que nos ajudou a aprender um pouco melhor como interpretar as Escrituras, como entender a Palavra de Deus. E nessa semana nós vamos estar estudando sobre vivendo pela Palavra de Deus, né? Nós já estamos estudando, hoje é segunda-feira, dia 22 de junho, e eu quero convidar você a aprender mais de Jesus. Mas antes de nós entrarmos no tema específico desse dia, eu quero convidar você também a fazer parte da nossa comunidade, a participar com a gente, a participar desse grupo, desse time, dessa família de Deus, dessa família que se une todos os dias para estudar a palavra do Senhor. Então, se inscreva no nosso canal. Você que gosta do YouTube pode se inscrever ali, dar um like nos vídeos, compartilhá-los. Mas se você gosta de podcast, não gosta de assistir vídeo e tal, não tem problema. Você pode ir no Spotify, você pode ir no iTunes e ali vai ter a lição da Escola Sabatina do Projeto ES 3.0, tá bom? Então, se inscreve lá, participa, segue a gente. Bom, hoje nós vamos estar aprendendo de Jesus. Como Jesus interpretava as Escrituras, como Jesus encarava as Escrituras, como Jesus ele entendia as Escrituras. Jesus, ele era familiarizado com a palavra de Deus. Ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras. E por quê? Porque ele era Deus? Não. Porque quando ele estava aqui na Terra, ele era 100% homem. E ele nos deu um grande exemplo. Sabe como? Ele dedicava tempo para estudar a palavra de Deus. Ele dedicava tempo para estudar as Escrituras. E não era qualquer tempo. Ele dedicava precioso tempo de qualidade. Ele só era familiarizado com a Bíblia porque ele dedicava tempo de qualidade. E o que é tempo de qualidade? Sabe o que é tempo de qualidade? É você estudar a Bíblia sem pressa. É você estudar a Bíblia degustando o texto bíblico. Sabe quando você come uma comida gostosa? Em que você come, mastiga, aquilo que faz você salivar porque você tá ali naquela vontade. Assim que a gente deve estudar a Bíblia, com vontade, degustando o texto bíblico. E foi assim que Cristo venceu a tentação no deserto contra Satanás. Sabe? Satanás, ele citou textos bíblicos. Muitos hoje são enganados conhecendo textos bíblicos. Quem não conhece o Salmo 23, verso 1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas será que conhecemos de maneira profunda o Salmo 23, o contexto que Davi escreveu aquele salmo? Precisamos entender a Bíblia, não apenas conhecê-la, memorizá-la, mas entender o contexto da Bíblia, entender o contexto do texto bíblico, né? Aliás, um texto fora do contexto vira o quê? Isso aí, um pretexto. Então, a gente precisa se familiarizar com a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras. Um texto, para a gente entender o que um texto específico está dizendo, a gente não pode se ater somente a ele. A gente tem que buscar outras passagens da Bíblia que falam daquele mesmo tema. A gente não estuda textos bíblicos, a gente estuda princípios bíblicos. E quando a gente estuda princípios bíblicos, a gente tem que buscar todos os textos que citam, que falam, que se remetem a esse princípio. Outra coisa que Jesus fazia era que ele vivia pela palavra. Jesus nos ensinou que a Bíblia deve ser a nossa norma de fé. Ele incentivava os discípulos a ler e interpretar a Bíblia. Quantos versos no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vê Jesus assim? Você está lendo? Leia as Escrituras, examinai as Escrituras. O que você interpreta delas? Vários textos a gente encara e vê isso. Por fim, Jesus, ele nos incentiva a examinar as Escrituras por um único motivo. Porque são elas que testificam dele. Jesus é o centro da Bíblia. Quando nós estudamos o Apocalipse, Daniel, a gente não deve pensar que a gente está ali para aprender das profecias do futuro. Não, a gente está ali para aprender de Jesus. Jesus é o centro das profecias. Quando a gente estuda os Evangelhos, Jesus é o centro dos Evangelhos. Quando a gente estuda as cartas de Paulo, Jesus é o centro das cartas de Paulo. Examinai as Escrituras. Examinai, se familiarizai com elas.
Deguste as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Por fim, eu quero terminar com um texto que você que já teve estudo bíblico ou que dá estudo bíblico conhece, porque é o primeiro texto que nós estudamos, ou um dos primeiros textos que nós estudamos. Ele se encontra em Isaías, capítulo 28, verso 10. E ele diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que a gente deve estudar as Escrituras. Um pouco aqui, um pouco ali. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude no estudo da palavra dele. Um forte abraço. Fique com Deus. Até logo. Tchau.